Fala, primeiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa primeira videoaula do terceiro bimestre, nós vamos iniciar comentando a prova de filosofia da unidade 2, né? Para que fique bem redondinho aí na cabeça da gente, que não haja nenhuma dúvida, para fechar bem esse ciclo. Primeira pergunta tinha lá, filosofia clássica grega. Sofista é um diálogo de Platão, do qual participam Sócrates, um estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro a que métodos ele gostaria de recorrer para definir o que é um sofista. Sócrates então diz: preferes desenvolver toda a tese que queres demonstrar numa longa exposição ou empregar um método interrogativo? O estrangeiro responde: com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo. Como um interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo. Então é correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu esse método do ponto de vista de quê? Da dialética, do apriorismo, da mauética socrática ou do empirismo? Da mauética socrática. Lembrem-se que Sócrates ele vai filosofar de que forma? Pergunta simples, pergunta contextualizada e outra para deixar a pessoa lá pensando. Essas perguntas, esse método vai ser chamado a mauética socrática, ou seja, a dialética. Ele vai debater as ideias. Depois eu pergunto na segunda questão a sabedoria de Sócrates, filósofo de Atenas, que viveu no século V a.C., encontra no ponto de partida na afirmação só sei que nada sei, né? Registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. Eu só sei que nada sei. Para a filosofia, qual é o melhor sentido aí? É aquele que reconhece que o ignorante torna-se mais sábio? É aquele que a dúvida é a condição do aprendizado da filosofia? É o exercício de humildade diante da vastidão do conhecimento? Ou é uma forma de declarar a ignorância permanecendo distante dos problemas? É uma forma de humildade, né? Comentei com vocês que quando Sócrates se referia a isso, ele queria dizer que estava numa imensidão de conhecimentos à frente dele. Também filosofia clássica grega, foi só o nosso assunto. Tinha um texto aí de John Locke, iluminista do século XVII, que serviria para as questões 3 e 4. Se o homem, no estado de natureza, é tão livre, conforme dissemos, se é assim o absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ou maior a ninguém, sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império a sujeitar-se ao domínio do controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio, responde que, embora o estado de natureza tenha tal direito, a utilização dos mesmos é muito incerta. Está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores quanto ele, e na maior parte tão pouco observador da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui, nesse estado, é um inseguro e arriscado. Essas circunstâncias obrigam-se a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura, de boa vontade, juntar-se numa sociedade com os outros que já estão unidos ou pretende unir-se para uma mútua conservação da vida, liberdade e dos bens que chamamos de propriedade. Do ponto de vista político, o que é que a gente pode considerar desse texto aí que eu acabei de ler? Que o poder dos governantes está colocando a liberdade individual acima da propriedade. Então, os governantes têm poder total sobre a nossa liberdade. A existência do governo como um poder oriundo da natureza. O governo surge de forma natural ou são as pessoas que escolhem? A origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Ou a origem do governo como a propriedade do rei? A origem do governo com a proteção à vida. Gente, mais uma vez vou reforçar. O texto sempre é para ajudar vocês. Eu li lá em cima. O proveito da propriedade que possui do Estado é muito seguro e muito arriscado. Essas circunstâncias obrigam a abandonar a condição que, embora livre, está cheia de temores constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar suas sociedades com os outros que já estão unidos
para uma mútua conservação da vida. Está lá no texto, uma mútua conservação da vida. Então o papel do Estado vai ser tentar manter essa aparente paz que nós vivemos. Também sobre a filosofia clássica grega, esse mesmo texto, analisando o texto, podemos concluir que se trata de um pensamento absoluto monárquico, socialista, liberalista ou anarquista. Liberalista. Falou no texto lá a questão da liberdade, que a nossa liberdade é um bem natural. A gente tem alguns direitos naturais. Um deles é a liberdade de expressão. Então, está falando de liberdade. Em seguida, eu pergunto qual o método que Platão vai fazer filosofia? Através do método distintivo. Lembram lá da alegoria da caverna de Platão? Que ele vai ver, nós vemos as imagens de acordo com a nossa bagagem intelectual, mas quando a gente sai da caverna a gente vê que tudo é muito mais transcendental. Então, distinguir. Nada é o que parece. Tem que esmiuçar para ver se a essência é aquilo que a casca está mostrando por fora. Depois falamos de Aristóteles. Tinha um texto e aí vocês tinham que reconhecer sobre esse texto o que Aristóteles, fala sobre felicidade. Então, é a finalidade das ações, das condutas humanas. Então, Aristóteles dizia que para chegar à felicidade tinha que ter essa moral, essa ética. Ainda sobre Aristóteles, um texto retirado do livro dele, para compreender o que é cidadania. Então, o correto era dizer que era entendida como a dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política, cidadania, fruto de uma concepção política, ou seja, é através dos contratos sociais que nós temos na sociedade, Constituição, Declaração de Direitos, né? Por último, sobre Sócrates, tinha 3 informações e eu perguntava o que é que estava correto, o que é que estava incerto. Todas estavam corretas, eu tirei da apostila, então tudo era falando sobre Sócrates e era verdadeiro. Sócrates foi chamado de o seu método socrático de inquisição dialética, diferente dos debates diferenciados. O método de Sócrates manifesta pela oposição de Sócrates à retórica. Seu método de duvidar do problema em questão, a matéria em debate, as questões menores, ou seja, sempre tinha um que a mais para se investigar. Esse era o método socrático, está lá na apostila, acho que nas primeiras páginas da unidade 2. Então tudo estava correto. Pessoal, a partir de segunda tem aula nova no YouTube, conteúdo novo. Vou deixar palavras-chave lá para quando a gente for acompanhar no Time Link, nosso encontro, vocês serem pontuados com essa palavra-chave que eu vou dizer lá no vídeo da aula 2 dessa unidade desse mês, de junho e julho. Beleza? Fique em casa, muita paz em Deus. Tchau.